Reviravolta com Gabigol. Camisa 99 pode acabar parando em outro clube. Atacante não foi à festa do título com o elenco. Técnico Filipe Luís bate recorde e é notícia na Espanha. E mais, Davi Luiz fala em tom de despedida. Zagueiro é outro que pode deixar o clube. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante, a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Só um recadinho aqui pro Clube Atlético Mineiro, chupa galo. E outra, Flamengo primeiro campeão no Galinheiro, vai ter que aturar, hein? Isso tá na história, não pode apagar. Ou então derruba o estádio e faz outro. O Atlético, deu ruim, hein? Não sabe perder, é time pequeno. Eu vou sempre mandar um recadinho pra vocês aí nos meus vídeos, tá? Já que tem muita audiência da torcida atleticana aqui para saber o que eu falo, para saber o que eu faço. Tá todo mundo aí de olho? Então tá aí esse recado, tá? Respeita o Flamengo, o maior de Minas. Respeita. O Flamengo foi o maior de Minas, né? Ainda teve a torcida do Cruzeiro aí auxiliando, né? Os cruzeirenses, um abraço a todos os cruzeirenses que perderam pra gente aí no Campeonato Brasileiro, desculpa aí Cruzeiro, mas depois se uniram à torcida do Flamengo por um ideal, né? Acabar com o Atlético Mineiro. E olha, ô Botafogo, ajuda aí, hein? Se o Botafogo for campeão em cima do Atlético, do patético Mineiro, o Atlético tá fora da Libertadores 2025. É isso mesmo, porque não vai se classificar pelo Campeonato Brasileiro não, então... eu queria que o Flamengo estivesse na final da Libertadores, mas não tá. Então você já sabe a minha torcida, né? Não preciso falar mais nada. Bom, os principais jornais da Espanha repercutiram o primeiro título de Filipe Luís como técnico profissional. Depois de apenas 9 jogos à frente do Mengão, o ex-lateral de 39 anos comandou o clube rubro-negro na conquista da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, e a imprensa da Europa destacou o resultado com pouco tempo de trabalho. Um feito para Filipe Luís, que assumiu as rédeas de Flamengo em 1º de outubro, há menos de um mês e meio. Seus números são extraordinários, disse a publicação do jornal Marca, da Espanha. Até dezembro passado, ele era mais um jogador da equipe e substituiu como treinador Tite, ex-comandante da seleção brasileira, com quem o elenco mais caro do país havia perdido a alegria, prosseguiu o texto. Com trajetória marcante como atleta no futebol espanhol, graças às passagens por Deportivo La Coruña e principalmente Atlético de Madrid, Filipe Luís foi elogiado no portal AS por tornar aí o Flamengo uma equipe mais disciplinada defensivamente. Já, segundo Marca, o novo treinador faz o time rubro-negro recuperar o futebol agressivo com marcação alta, mas também capaz de se adaptar às circunstâncias de jogo. O Filipe Luís foi muito exaltado lá na Espanha, porque ele deixou uma marca por lá expressiva pelo Atlético de Madrid, trabalhou muitos anos com o Simeone, e o pessoal lá tá ligado, né? Tá todo mundo sabendo que o Filipe aí tá treinando o Flamengo em pouco tempo, já conquistou aí 2 grandes títulos, né? O Mundial Sub-20 na base, o maior título da base, e agora conquistou a Copa do Brasil com o Flamengo, e por isso o Filipe bateu aí um recorde de ser treinador em 3 categorias diferentes de idade a ser campeão na mesma temporada. O Filipe, assim que ele pendurou as chuteiras em dezembro do ano passado, nesse ano ele começou a trabalhar com 17, e aí no Sub-17 ele foi campeão, ganhou o Mundial do Sub-20, fez a transição, subiu logo para o Sub-20, foi campeão, e agora a Copa do Brasil. Eu não me recordo de um treinador na mesma temporada ser campeão em 3 categorias diferentes, né? 297 dias. Esse é o tempo em que Filipe Luís viveu desde sua chegada
ao Sub-17, quando iniciou a trajetória como técnico, até o seu primeiro título como treinador profissional de clube. O Flamengo conquistou então o pentacampeonato da Copa do Brasil em cima do Atlético. Eu realmente vou dar uma opinião aqui sobre o Filipe Luís. Eu estou completamente impressionado com este início de carreira dele. Nem o mais otimista rubro-negro achava que ele seria assim avassalador e que mudaria, pegaria um time esfacelado que o Tite deixou. O Flamengo não tinha alegria de jogar. O Flamengo defensivamente era pobre, tomava gol em todo jogo, principalmente de bola parada, bola aérea, não chutava no gol. O Flamengo não agredia o adversário, era um time comum, qualquer time que batia de frente com o Flamengo ganhava. Então, essa recuperação rápida, esse crescimento, essa mudança que o Flamengo teve com o Filipe Luís foi realmente extraordinária, né? E depois desse número de jogos, ele conquistar aí uma Copa do Brasil, ajeitar o time, ele é muito promissor. Eu ficaria com o Filipe para a próxima temporada. Em alguns momentos, ele lembra o enérgico Jorge Jesus dentro de campo, peita jogador, já fez isso com o Gabigol, ontem fez com o Gerson. Então é o seguinte, ali ele é o Filipe Luís, ex-jogador do Flamengo, parceiro de todo mundo e tal, mas na beira do campo ele é o técnico, ele é o mestre, todo mundo tem que baixar a cabeça, porque diferente dos atletas que estão em campo, ele estudou para isso, ele merece estar ali, porque ele fez uma base como técnico, como treinador. Então o jogador ele pode até discutir de uma forma ou outra a questão de posicionamento dele, enfim, mas o Filipe está acima de qualquer atleta e o jogador tem que baixar a cabeça, né? Porque o Filipe vai querer sempre o bem de cada um. Como ele mesmo disse na coletiva, eu brigo, eu bato de frente, eu discuto, mas no final tá todo mundo se abraçando, todo mundo comemorando. E foi o que aconteceu ontem. Então eu levo muita fé no trabalho do Filipe Luís, um início promissor, acho que ele tem tudo para arrebentar. Pega o time no início de ano, fazendo uma pré-temporada com os conceitos técnicos do Filipe, né, a inteligência que ele tem como jogador, como treinador, né, um cara que sempre via o campo, o jogo de trás. Então o Filipe tem muito para ensinar, o que ele aprendeu com o Jorge Jesus, o que ele aprendeu com o Simeone, é uma junção dos dois. E se pergunta a cada atleta, eles só falam bem do Filipe Luís. O vestiário tá leve, tá animado, entendeu? A alegria voltou no vestiário do Flamengo. Então, parabéns aí ao Filipe Luís, que em pouco tempo resgatou a essência rubro-negra e ainda foi coroado com o título da Copa do Brasil. Parabéns, Filipinho, você vai longe, hein? Você vai muito longe. A questão do Flamengo, a gente tem que depender aí de eleição, né? É até ruim isso, porque tem que esperar chegar dia 9 para começar o planejamento para 2025, quer dizer, a eleição tinha que ser tipo assim, dia 30 de novembro ou dia 1º de dezembro, para você ter um mês aí para pensar, para trabalhar, para projetar a próxima temporada. Você bota dia 9, aí vai ter férias, aí até formar ali os profissionais que vão trabalhar no clube, a transição, se ganhar o da oposição sai todo mundo, aí bota só gente nova, se o da situação ganhar, continua algumas pessoas, outras saem, aí tem que contratar gente, quer dizer, é uma lambança, ano eleitoral, né? Então, mas eu continuaria assim com o Filipe Luís, eu daria esse voto de confiança. Você pode pensar, não é um treinador de nome, não tem experiência, enfim, mas ele tem o DNA rubro-negro. O que técnicos aí de fora vão chegar com experiência, com calibre, mas vão bater de frente com todo mundo, principalmente o europeu, que leva tempo a se adaptar. Nem todo europeu vai ser um Jorge Jesus. Então, a gente tem que analisar nesse sentido. A minha opinião é essa. Eu daria um voto de confiança e daria uma continuidade ao Filipe Luís, porque ele já entendeu, ele sabe o que é rubro-negro desde a sua essência, com o seu avô lá em Santa Catarina, enfim, e tem feito um bom trabalho. É nítida a evolução do Flamengo. O Flamengo segurou, não é questão de segurar o Atlético lá na Arena. O Flamengo venceu o Atlético lá na Arena, venceu no Maracanã, eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians para chegar até a final da Copa do Brasil. Então tá de parabéns aí o Filipe e toda a comissão técnica. E o Gabigol, hein? Não participou da festa do título. Gabigol foi ausência na comemoração dos jogadores
no Jockey Club ontem à noite, né? Assim que o Flamengo chegou do aeroporto, a comemoração rolou lá, e aí com a sua saída praticamente encaminhada para o Cruzeiro, o atacante foi a única estrela do elenco a não comparecer ao evento nessa madrugada. A verdade, a festa foi na Barra da Tijuca e não no Jockey. E o Gabigol preferiu comemorar em um encontro mais reservado com pessoas próximas. E Gabigol, nada a ver, só você que faltou lá a comemoração, né? Aliás, também para que você vai na comemoração, né? Você quis se colocar acima do título, né? Ontem saiu a informação, você mesmo fez questão de dizer no microfone que era o seu último título, que você estava saindo. Eu acho que não precisava de nada disso naquele momento. O mais importante era o título do Flamengo, era a Copa do Brasil. Nenhum jogador pode se colocar acima disso. Também não sei se isso foi a sua intenção, não estou aqui afirmando nada. Mas que ficou feio, ficou chato. Eu não dei muita importância a essa notícia ontem, tanto é que eu fiz o meu pós-jogo comemorando o título, os perrengues passados lá na arena, o que o torcedor rubro-negro passou, e dei lá uma notinha. Gabigol se despede com o último título e vai jogar no Cruzeiro, segundo o GE. Mas aí, ele não foi na festa, tá, gente? Todos os jogadores comemoraram, menos ele. Também é um direito dele também. Quer comemorar sozinho, quer comemorar com os amigos, em qualquer lugar. Não tem lá uma obrigatoriedade que tem que comemorar com o elenco todo, enfim. Mas bom que o elenco tá unido, né? Todo mundo junto lá, apenas o Gabigol que tá fora. Mas uma informação hoje pegou muita gente de surpresa, né? Porque segundo o jornalista André Rizek, do Sport TV, o Gabigol não está 100% fechado com o Cruzeiro, porque existe a possibilidade de chegar a uma proposta financeira superior da Arábia Saudita. Vocês se recordam que o GE trouxe a informação de que o salário do Gabigol no Cruzeiro seria de aproximadamente 3 milhões por mês, né? Isso entre salário fixo, luvas, além do contrato válido por 4 anos. Então eu sinceramente não sei se o Gabigol vai preferir a Arábia do que Belo Horizonte, ganhando 3 milhões por mês durante 4 anos. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que essa questão aí do Cruzeiro já está praticamente sacramentada. É óbvio que tem que esperar acabar a temporada. O Cruzeiro só pode anunciar em janeiro, mas ontem o jogador já falou que está fora do Flamengo. Então essa pode ser a reviravolta. Ele pode ir para outro clube, está aguardando aí uma assinação da Arábia, de repente uma proposta melhor. E aí muita gente me perguntou se poderia ter uma reviravolta em caso de eleição no clube. Olha, o candidato à presidência do Flamengo da oposição, Luiz Eduardo Batista BAP, disse que discutirá a renovação de Gabigol se o atacante esperar a eleição, hein? Segundo o BAP, ele disse, pelo que li, Gabigol tem um acordo com o Cruzeiro. A palavra tem que ser cumprida. Eu respeito os ídolos e seria leviano prometer algo em relação a ele. Mas se o Gabigol puder esperar a eleição, eu me comprometo a colocar nossos profissionais para conversarem com ele em busca de um entendimento. Um outro candidato da eleição do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, e esse ali uma terceira via, que vem recebendo o apoio de Bandeira de Melo, mantém as portas abertas para Gabigol continuar no Flamengo, caso ele seja eleito presidente. Então tá aí, né, duas opiniões de candidatos à presidência do Flamengo, o Maurício Gomes de Matos e o BAP, querem a continuidade do Gabigol e pediram para ele esperar a eleição do dia 9 de dezembro. O que você acha, hein, gente? O que você que está me acompanhando acha? Não é forçar muito a barra, não. O jogador já disse que encerrou a passagem pelo Flamengo, que ficou triste com a diretoria, com o antigo treinador e que vai viver os últimos dias, já está com a cabeça no seu novo clube. Não é forçação de barra tentar uma reviravolta, uma continuidade do Gabigol. Deixa aí nos comentários, não já passou, não acabou o tempo do Gabigol no Flamengo? Ou não, você tem uma pontinha de esperança e queria ver o Gabi no ano que vem? Deixa aí, porque a sua opinião é muito importante. A comemoração do Flamengo pelo título da Copa do Brasil ontem ganhou ares de despedida, com a declaração do Gabigol e também a de Marcos Braz, que falou que tá saindo, tá metendo o pé. Mas outro nome importante também
pode ter festejado o último título pelo rubro-negro. Trata-se de Davi Luiz. O vínculo do zagueiro se encerra em dezembro, no mês que vem, e as conversas por renovação ainda não avançaram. Estão longe disso acontecer, de avançar. Questionado sobre sua permanência na próxima temporada, o Davi Luiz manteve a indefinição e disse: "Eu não sei sobre o dia de amanhã. O futuro a Deus pertence", disse a ESPN. Embora esteja na condição de reserva, a sua importância no grupo é reforçada por quem trabalha com ele no dia a dia. Não é raro ver o zagueiro à beira do campo, conversando com o treinador e companheiros. Dentro de campo ele também tem contribuído. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi dele o gol da vitória diante do Cruzeiro, 1-0, com a bonita falta, enganou lá todo mundo, e aí teve aquela situação, né, que pegou todo mundo de surpresa. O Davi foi importante nessa vitória. Vamos ver o que o Filipe Luiz disse sobre ele. É um jogador que faz com que o jogador seja melhor. Porque às vezes você prepara 5 soluções para a saída de bola, e o Davi acha que nenhum treinador tem, que é a solução individual dele. É um jogador super talentoso e que está no mesmo processo que eu estava no ano passado. Não dizendo que ele vai parar, mas ele está num final de carreira. Não sei se são 1 ou 2, 3, 5 anos, mas você tem que se reinventar. E o Davi, o principal dele é que ele quer ajudar o treinador, os jogadores jovens. Ele quer ajudar de alguma forma, seja dentro de campo, fora de campo, do banco. Ele me deu alguns toques que foram importantes para entender o sentimento, disse o Filipe Luiz após a vitória sobre o Atlético Mineiro. 37 anos, Davi Luiz soma 127 jogos e 4 gols pelo Flamengo. A conquista deste ano foi a segunda da Copa do Brasil do zagueiro, que também ostenta uma Libertadores 2022 e um Carioca pelo Mengão. A pergunta sincera que eu te faço, torcedor: você renovaria por mais um ano com o Davi Luiz como jogador, sabendo que ele é reserva e entra em alguns jogos, mas tem uma ajuda fora de campo que é fundamental, com os jovens jogadores fazendo a transição e auxiliando ali o Felipe na beira do campo? Ou não? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, o que eu faria com o Davi é o seguinte: conversaria com ele. Se ele tiver muito afim de continuar jogador de futebol, de jogar na próxima temporada, eu tentaria, de uma certa forma, convencê-lo a ser o auxiliar do Filipe Luiz e trabalhar numa comissão técnica permanente do Flamengo, supervisionando as categorias de base, auxiliando nessa transição aí dos jovens jogadores, e ali, ao lado do Felipe, ele entende muito de futebol, a menos que ele bata o pé e fale assim: não, ainda não estou preparado para isso, ainda não é minha hora, eu quero continuar jogando. Aí eu, sinceramente, não renovaria com o Davi pelo projeto esportivo, né? Não é mais um jogador titular, é um jogador ali de grupo e tal, mas quando você coloca na balança o salário de um ativo que não entra em campo, entra ali às vezes, aí você tem que ver aí como é que vai ficar o orçamento, é uma série de coisas, os profissionais que estão ali na área. Eu falo como torcedor mesmo, né? O Davi sempre foi um cara que se mostrou muito produtivo em todas as áreas, ajudando os garotos, enfim, fundamental, mas se ele aceitasse aí esse desafio, seria da hora. E você, o que você acha? Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!